tempo. Então, para fazer isso, que legal, foi uma evolução que envolveu várias frentes. Porque para fazer esses movimentos amplos, por exemplo, o rato não vai fazer, o rato não consegue triturar o alimento como um herbívoro, porque todo o aparelho dele é voltado especificamente para roer, fundamentalmente, embora ele faça outras coisas também. As vacas e os herbívoros, eles não conseguem ter um movimento tão amplo para arrancar um pedaço, não tem os incisivos e caninos como tem um felino. Já o ser humano tem um pouquinho de cada coisa. Para isso ele teve que ter uma adaptação muscular, porque os músculos precisam ter a capacidade de fazer esses movimentos. Articular, a nossa TM tem uma morfologia, que vocês devem ter visto na anatomia, que permite movimentos amplos, e todos esses movimentos são, vamos dizer assim, possíveis, dada a morfologia da TM, e, é claro, o aparelho neural que controla tudo isso. Então foi uma evolução de, quer dizer, pelo menos nessas três grandes frentes, a parte muscular, a parte articular e a parte neural, sem pensar em outras coisas que tiveram que coevoluir para isso, mas certamente essas três não adiantava nada ter a parte neuromuscular, mas a TM não conseguia fazer os movimentos necessários. Então, foi um longo processo de evolução para que nós nos tornássemos onívoros. E quando a gente abre a boca, né, e isso aqui no caso, essa figura aqui mostra um movimento de fechamento da mandíbula. Então, ou seja, isso aqui representa um movimento de fechamento. Aqui a boca está fechada e depois a abertura da boca. Quando a gente faz isso aqui poderia ser, por exemplo, a força da mordida. Então a força aumenta, mantém a mordida, você está apertando o seu dente e depois você abre. Isso representa uma atividade de potenciais de ação no masseter, que é um músculo elevador por excelência, e depois a abertura a potenciais de ação registrados no digástrico, que é um músculo depressor por excelência, tá certo? E nessa fase aqui tem uma fase oclusal, em que não tem movimento nenhum, tá certo? Mas tem... Perdoe, eu estou falando uma coisa da propriedade. Não considerem esse gráfico força, considerem esse gráfico realmente movimento, ou seja, aqui é o movimento de elevação da mandíbula, depois ela fica estabilizada num dado momento, não necessariamente fazendo força, e depois você abre a mandíbula fazendo a abertura. Certo? Nós vamos ver coisas da força em outros slides. E uma coisa interessante é que nesse mesmo processo, né, nesse slide aqui, vocês devem lembrar, e eu comentei isso com vocês, esses tracinhos aqui representam potenciais de ação nos músculos em questão, tudo bem? Cada risquinho desse é um potencial de ação, um impulso nervoso na atividade muscular. Mas se você estiver fazendo registro, por exemplo, de outras coisas, você vai encontrar, por exemplo, atividade elétrica em receptores mecânicos, tanto no periodonto quanto na mucosa oral. E isso vai ter uma importância grande, essa figura aqui, que vai ser uma coisa que é o seguinte: quando que você tem atividade nesses receptores mecânicos? Ou seja, quando que você aumenta a pressão no periodonto ou em receptores mecânicos dentro da boca? Quando você está com a boca aberta ou quando está com a boca fechada? Quando você abre ou quando você fecha e está... Nós temos uma aula prática aqui agora. Como ela chama? Você chama? Isadora. A Isadora está nos brindando com uma demonstração prática do processo de mastigação. Nada mais apropriado do que... e ela está fazendo movimentos mandibulares. Ela está com a boca fechada para não babar tudo que ela comeu na boca no colo dela. Eu pergunto, quando que... Olha a Isadora, é uma aula prática. Ela está oferecendo um brinde. Eu tenho combinado isso, né? Isadora, certo? Quando que aumenta a pressão intraoral da Isadora? Quando ela fecha a boca para mastigar ou quando ela abre a boca para enfiar a colherada lá dentro? Quando ela fecha. E aí, quando ela fecha a boca, principalmente quando ela está mordendo o que quer que seja que tenha naquele tapué, arroz, couve, ovo, legal. Tá? Foi que a aula não dura muito tempo. Se é que vocês entendem. A hora que ela fecha a boca, e o ovo não é uma coisa muito dura, mas se fosse, por exemplo, alguma coisa, sei lá, estivesse comendo o ovo misturado com maçã, por exemplo, né? Não, o ovo é Califórnia.
E aí tem maçã, a hora que ela vai, né, ou ovo com castanhas, do Pará, tá certo? A hora que ela vai morder aquilo, obviamente vai aumentar a pressão aonde? Tanto no periodonto quanto em receptores cutâneos. E aí, olha que legal, isso aqui representa a atividade desses caras, certo? Potenciais de ação nas fibras que inervam esses receptores. E é claro que vai acontecer muito mais na fase oclusal. O que é oclusal? O que é a fase oclusal? Da onde vem a palavra oclusal? De oclusão. E oclusão é? Oclusão é fechar. Ocluir, fechar. Certo? Então, oclusão é quando você fecha um pouco. Fecha um pouco, principalmente quando você vai fazer, nós vamos ver daqui a pouco, que você vai, na verdade, tentar usar a tua mandíbula para fazer uma máxima intercuspiração. O que é isso? Intercuspiração. Exatamente, encaixar as cúspides, os dentes superiores e os dentes inferiores. Certo? E isso, claro, vai representar um papel importante no processo de trituração dos alimentos. Isso aqui é uma figura que eu gerei há vários anos atrás. Aliás, acho que é uma redundância, há vários anos atrás, só pode ser atrás, não seria há anos à frente. Então, há vários anos eu gerei essa imagem quando eu tinha condições de infraestrutura para dar uma aula prática de eletromiografia para vocês. A aula prática que, infelizmente, está cada vez menos possível devido a vários fatores, inúmeros, e, portanto, a aula prática da segunda-feira que vem, à noite, será substituída por um período de estudo. Então, vocês vão vir segunda-feira, dia 2, acho que é 2, né? Não, 3. 3? 3. Vocês vão ver dia 3, segunda-feira, às 18h30. Só que, se vocês me encontrarem aqui, vocês vão me encontrar na biblioteca, do lado. Vocês vão lá sentar e estudar. Eventualmente vai ser difícil me encontrar lá, mas em algum momento eu vou estar lá, espiritualmente. E vocês vão ficar estudando na biblioteca até as 10h30 da noite. Certo? Mesmo que eu não esteja lá, vocês vão ficar estudando. Tudo bem? Combinado? Certo ou não? Então a aula de segunda-feira vai ser na biblioteca. E realmente é um período de estudo, porque eu fui obrigado a não ter condições de dar essa aula prática. E é óbvio que vocês não precisam estar na biblioteca até as 10h30. Podem sair às 10h. E quarta-feira, quarta-feira é prova, quando você dá os avisos completos. Segunda-feira, aula prática virou período de estudo, cada um faça o melhor uso possível desse período de estudo, que não precisa ser na universidade, no campus, mas pode ser. E a quarta-feira